Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e a gente tem novidade no programa, né? Os nossos ouvintes perceberam que nos últimos meses o Entre Mentes falhou na regularidade, né? A gente colocava geralmente um episódio por mês, aí vinha mês que não tinha, 2 meses que não tinha, vinha um, enfim. E algumas pessoas perceberam e até escreveram pra gente perguntando, né? Pô, cadê o episódio do mês? Acabou o programa, não vai ter mais, né? Foi muito bom. Nisso a gente vê que fez falta, né? Algumas pessoas perceberam e cobraram. E esses tropeços aí na regularidade tinham um motivo, né? Que é que nós estávamos reformulando o programa. Vinha sendo bastante difícil para mim conseguir entrevistados. Pode não parecer que isso é uma parte difícil de se fazer, mas é bastante complexo, né? Ter um programa de entrevistas, arrumar um entrevistado, bater a agenda, fazer a pauta, ainda mais quando esse não é o meu trabalho principal, né? Vocês sabem que o podcast eu faço só pela paixão e pelo gosto, não é de onde eu tiro o meu sustento, né? Então, para solucionar esse obstáculo aí, eu decidi mudar o formato do Entre Mentes e fui pedir ajuda a um dos entrevistados mais generosos que o Entre Mentes já teve e um dos que mais recebe elogios pelo programa, que é o André Lombardi. O André é o nosso convidado do episódio 79, que fala sobre a terapia não ser suficiente como um suporte para a nossa saúde mental, né? As pessoas fazem, pô, eu faço terapia e não melhoro. Foi um episódio dedicado a resolver, né? Falar um pouco sobre essa questão. Ele participa também do 84, que é sobre como cultivar relações, mesmo com as diferenças. É uma coisa que ficou muito evidente com a polarização política que a gente vive, embora, né, eu não seja muito amigo desse termo aí da polarização, mas isso não vem ao caso. O André, então, topou ser uma presença fixa aqui no Entre Mentes, ele vai passar a dividir comigo a conversa com um convidado, né? André, então, muito obrigado por topar essa empreitada. Apresente-se novamente para quem, porventura, não tenha ouvido aquele episódio, para os nossos ouvintes conhecer você que vai aparecer aqui agora sempre. Maravilha, Luiz, querido. Primeiro de tudo, falar como eu tô feliz de estar aqui agora nesse novo papel. Eu acho essa oportunidade de fazer parte desse processo de comunicação dessa área é uma coisa que sempre me foi muito cara, que eu sempre gostei muito de fazer. Então, tanto poder participar quanto entrevistado e agora estar nesse lugar de ajudar nessa estruturação de convidados, de pautas, é uma coisa que para mim é sensacional poder estar ocupando esse lugar agora. Eu sou o André, sou psicólogo clínico, mas também tenho um trabalho grande em saúde mental do trabalho, trabalho com empresas, faço consultoria, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é conhecer outras pessoas e ver quais são os temas que essas pessoas estão trazendo. O campo da psicologia é um campo muito diverso, muito prolífico. Por mais que seja muito bacana que a coisa tenha ficado muito mais democrática e tenha caído muito mais no senso comum, digamos assim, também fica muito difícil, eu acho, para as pessoas conseguirem entender o que é ruído e o que são coisas interessantes de prestar atenção enquanto movimentos significativos para esse campo. Então, para mim, tá aqui é uma oportunidade muito grande de trazer para vocês essas discussões que eu acho que são discussões muito relevantes, não só para o campo e para quem está do lado de cá, clinicando e tudo, mas para quem vai acessar esses serviços, para quem está buscando esse tipo de apoio também. Então, é com muito prazer que eu tô aqui inaugurando esse novo momento. Vamos puxar a nossa primeira pauta, então, Luiz? Inclusive, né, não só ele vai dividir essa conversa comigo, como ele programou toda essa temporada. Então, ele já falou, pô, topo, e tenho aqui 12 temas com convidados para cada um. Alguns têm mais de um convidado, né, de sugestão. Então, assim, na verdade, eu é que tô aqui, né, de uma presença de luxo, né? Eu não fiz quase nada, só ajudei depois na pauta e vamos conversar agora, né? Então, nessa toada aí, o André foi justamente quem sugeriu o tema e o convidado. Então, queria também que você puxasse qual é o tema e qual é o nosso convidado. Eu acho que enquanto psicólogo, uma das coisas que acontece muito é que sempre as pessoas vêm me procurar indicação. Muitas vezes a gente frequenta grupos onde tem outros psicólogos que estão encaminhando casos, esse tipo de coisa. E uma conversa que acontece com muita frequência é sempre, gente, eu estou procurando uma indicação em um psicólogo, mas tem que ser da psicanálise, tem que ser TCC. E essa sempre foi uma questão que me soou um pouco estranha, num lugar de uma intuição mesmo, assim. O que significam essas abordagens para o tratamento? Qual é o papel que, de fato, elas têm na
ajuda ou no apoio que as pessoas têm. E eu tive a alegria e a oportunidade, no semestre passado, de participar de um grupo de estudos com o Maurício, que é o nosso convidado, que eu já vou apresentar ele, onde a gente teve a oportunidade de discutir muito essa questão de o que faz uma terapia funcionar. E essa discussão eu achei muito interessante de trazer para cá, porque eu acho que ajuda as pessoas a pensarem o que eu busco num terapeuta quando eu estiver procurando terapia para mim. O que é relevante para eu entender se esse processo faz sentido ou não, se essa pessoa faz sentido ou não. Então hoje o nosso tema é qual é a melhor terapia para mim. E para a gente poder conversar sobre isso, a gente tem o Maurício Majolo, que é especialista em psicologia clínica, mestre e doutorando em psicologia pelo o FRGS, acrônimos são difíceis para mim. Curioso em aprender e conversar sobre o que faz a terapia funcionar para diferentes terapeutas e clientes e, assim como eu, um entusiasta pelo fim do clubismo no mundo da psicologia. Maurício, é um prazer ter você aqui. Te passo a palavra para se você quiser corrigir alguma coisa que eu falei errada na sua apresentação ou se você quiser fazer algum comentário a respeito de alguma coisa que eu disse. Obrigado, André, pela apresentação. Obrigado, Luiz, aí pelo espaço também. Uma alegria poder estar conversando com vocês. Agradeço muito a confiança do André no convite. Então, é muito legal poder compartilhar esse espaço. Vamos então começar a nossa conversa aqui. Obrigado, Maurício, também pela presença. Queria já começar, na verdade, até colocando justamente meu papel aqui como, leigo e paciente, de certa forma. Eu, quando fui procurar uma terapia, em determinado momento da minha vida, foi indicado por uma psiquiatra, né? Então eu fui primeiro por uma psiquiatra. E ela já indicou assim, pelo seu jeitinho, pelo que eu conheci aqui de você, eu acho que você se daria bem com TCC. E eu já fui com esse funilzinho, né? Eu fui procurar um terapeuta, uma terapeuta que fosse dessa abordagem, né? E aí acho que o André traz, né, essa primeira pergunta aí, que é justamente o tema do programa, e o André que achou justamente que seria uma boa pergunta para iniciar, que é a mais aberta possível, né? Tipo, se alguém pergunta, eu quero fazer terapia, mas eu vi aí que tem vários tipos, qual que você acha que é a melhor para mim, né? Como você responderia a essa pergunta? Como é que eu encontro a melhor terapia com a minha personalidade, minha particularidade, o que eu estou procurando, né? É uma pergunta que ela ainda é bastante difícil de responder com base em parâmetros objetivos, porque essa é uma lógica bastante diferente da que a gente talvez assuma quando pensa num tratamento de saúde, né? Do tipo assim, eu tô com um joelho machucado, joguei bola, machuquei o joelho, então eu devo procurar talvez um médico do esporte, um traumatologista, ou alguém que tenha uma especialidade, uma formação específica para tratar os joelhos. Existe esse tensionamento, né, no senso comum e também na literatura científica sobre se a psicoterapia não teria uma forma de operar e também a indicação não poderia ser feita com base nessa ideia, né? Bom, qual é que é o teu problema? Meu problema é esse. Tá, então a pessoa certa para te atender é alguém que tenha a ferramenta específica para esse problema. A resposta para essa pergunta, ela parte muito da ideia de que a psicoterapia não é um tratamento médico. Assumir que ela não funciona da mesma forma também nos ajuda a entender que a indicação talvez não passe tanto por um crivo de identificar qual é o tratamento certo para o meu problema, e mais pensar em quais fatores talvez sejam determinantes para que a psicoterapia, em primeiro momento, comece, porque a gente tem um problema muito sério, que é as taxas de dropout, que a gente chama, né? Muitas pessoas iniciam a terapia, mas elas pulam fora nos primeiros meses, às vezes até menos, né? É muito comum a gente conhecer um paciente, um cliente, e pensar, poxa, eu acho que eu posso ajudar essa pessoa, né? Ou, nossa, essa pessoa está interessada, eu acho que vai ser legal. E aí passa 1, 2, 3 semanas, a pessoa às vezes nem avisa, só não volta. E aí tu fica pensando, será que eu fiz algo de errado? Será que eu não sou a pessoa certa para atender ela? Será que... O que se passou? Qual é que foi o problema? E aí a gente já pode ter aqui um caminho para discussão, que é talvez responder essa inquietude de por que essa pessoa não vingou na terapia, não passe muito pela abordagem teórica do profissional, que é um contrassenso quando a gente pensa em especialidades médicas, né, como eu falei anteriormente.
vezes a gente pode pensar mais em cenários específicos, né? Se, por exemplo, já trabalhou muito com pacientes oncológicos no hospital, ou se já trabalhou em um sindicato atendendo pessoas que estão buscando algum tipo de assistência, né? Algum tipo de afastamento do trabalho, ou então uma pessoa que talvez tenha um treinamento em questões de adaptação cultural, né? Seja uma pessoa que tenha se especializado bastante em atender grupos minorizados, né? Que muitas vezes não são bem representados na literatura científica e não possuem talvez um acesso muito personalizado, né, a serviços de saúde. Então, penso muito que a indicação para psicoterapia passa bastante por pensar se esse profissional tem a formação e a experiência para atender pessoas de grupos específicos, mas também se eu consigo imaginar as características de lida interpessoal, estilo de comunicação, de formato do atendimento, se é uma pessoa mais diretiva, se é uma pessoa mais formal, se é uma pessoa mais brincalhona, uma pessoa mais jovial. Esse tipo de característica, se eu consigo imaginar isso sendo convidativo para a pessoa para quem eu tô indicando. E aí muitas vezes eu falo dar esse papo, né, do tipo assim, com quem tu se sente à vontade de conversar? Eu só queria pegar um ponto que você trouxe para a gente explorar melhor, porque eu acho que você falou uma coisa que é muito significativa, que é essa coisa de entender que o processo terapêutico, ele não tem uma equivalência com um atendimento médico. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está muito acostumado a pensar, assim, né? E pensar que as ferramentas da especialização, ou da abordagem, ou da linha, são como as ferramentas da especialização de uma abordagem médica, né? E que, de alguma forma, essa é a ferramenta que vai garantir o resultado que eu estou esperando. O que você está dizendo, que eu estou entendendo, é que não é por esse caminho. Não são essas as ferramentas que, de fato, fazem o processo funcionar ou a terapia funcionar. Então, se a gente não vai fazer esse paralelo médico de que quanto mais especialista eu sou numa determinada coisa, melhor eu consigo lidar com uma questão específica, se não é a abordagem que faz necessariamente a terapia funcionar, o que faz a terapia funcionar? Se a gente olha para a história tanto da prática quanto da ciência da psicoterapia, até hoje, mas especialmente no século passado, a psicoterapia ela era, de certa forma, também tratada como uma especialidade médica, né? Uma parte muito significativa dos psicoterapeutas ou dos proponentes da psicoterapia na história foram médicos, né? Então, muito da discussão da psicoterapia, ela nasce de uma tentativa de produzir tratamentos para os quais a gente não encontrava cirurgias ou não encontrava tratamentos medicamentosos para resolver, dores fantasmas, traumas de guerra, por exemplo, né? Então, a gente tem a psicoterapia muito vinculada à medicina e fisiologia lá no início. Foi uma virada muito importante na história da medicina, validar a eficácia e isolar os fatores de eficácia de tratamentos médicos com base em ensaios clínicos randomizados. E a psicoterapia ela foi muito nessa onda naquela época, né? Porque, bom, já havia uma incredulidade muito grande sobre se a psicoterapia realmente fazia efeito, se conversar com uma pessoa ou com um psicólogo não era tudo a mesma coisa, se haveria um tipo de terapia que seria de fato útil e a outra seria só charlatanismo, né? Então tinha uma briga já muito antiga de terapia comportamental contra a psicanálise, né? Ainda bem que essa é uma conversa que ficou para trás, né, Maurício? A gente não tem que lidar mais com ela hoje em dia. Isso está superado. Que é a ironia do negócio, né? Porque olha só, a gente está falando de uma coisa que tem lastro em meio século para trás, né? É uma coisa que é muito antiga, mas a gente, na discussão popular e na divulgação científica, ou divulgação científica às vezes até forte de falar, né? Digamos assim, os profissionais de saúde que capturam o discurso sobre saúde mental nas redes sociais e na mídia convencional, muitas vezes também, seguem falando sobre assuntos como a eficácia da psicoterapia com uma lente bastante ultrapassada. Esses ensaios clínicos randomizados que foram feitos com medicamentos, eles foram feitos e continuam sendo feitos
com diferentes propostas de terapias, né? Todo ano alguém inventa uma terapia nova na psicologia, dá um nome, cria um manual e quer testar e testa e mostra que funciona para pessoas com esse problema, com aquele problema, com aquele problema. Só que quando a gente pega todos os ensaios, ou os melhores ensaios, e a gente aglutina eles em meta-análises, que a gente chama, a gente começa a perceber, e na verdade a gente já começa a perceber lá em 1980, avaliar se realmente, em primeiro lugar, a psicoterapia funcionava, e qual psicoterapia funcionava melhor para qual caso. Então, dali para frente, de 1980 para cá, não conseguimos encontrar quase nunca diferenças clinicamente significativas, quando a gente às vezes até consegue encontrar alguma diferença estatisticamente significativa, mas quando a gente tenta traduzir essa diferença para um efeito clínico observável clinicamente, não se traduz. Então, quando estuda a psicoterapia como se estuda um tratamento médico, a gente conclui que ela não funciona como um tratamento médico. O problema é que a gente segue estudando ela em grande parte como tratamento médico e a gente fica reinventando a roda, sabe? Mas ao mesmo, acho que sim, acho que tem um discurso hegemônico que ainda reinventa muito a roda, mas que ao mesmo tempo também existem conclusões que mostram, tipo, tá, isso aqui não funciona como tratamento médico, e isso abriu portas pra gente pensar, então, o que a gente tem que olhar, então, pro que a gente tem que olhar, então. E aí eu queria saber um pouco disso aí, quais foram os resultados que apontaram pra caminhos? O que a gente precisa olhar, então, quando a gente tá falando de terapia? Se a gente estava por muito tempo tentando responder qual terapia funciona melhor que a outra, agora a pergunta, que é a pergunta do momento, que é a pergunta que está sendo interessada por grande parte dos melhores pesquisadores e dos maiores centros de pesquisa do mundo, é por que uma psicoterapia funciona, como a gente faz para que um psicoterapeuta seja mais efetivo para mais pacientes, né? O que ele faz ou não faz, independente da sua abordagem teórica que ajuda o tratamento, ou o que o cliente ou o paciente pode fazer para facilitar o processo, ou então se existem características do paciente que são facilitadoras para um tipo ou outro de tratamento, mais do que a gente se perguntar se um tratamento é melhor do que o outro, mas será que existem características de cliente ou de paciente que se acomodam melhor para além do transtorno mental, para além do motivo do sofrimento, mas, por exemplo, o jeito como ele enfrenta os seus problemas, o jeito como ele se apega às relações interpessoais, o jeito como ele produz vínculo, qual é que é a dinâmica de comunicação dele, se ele é uma pessoa mais reativa, uma pessoa mais ansiosa ou insegura, e aí esse tipo de coisa está sendo pesquisado e nos ajuda a entender quando, por quê, com quem, como uma psicoterapia funciona mais e melhor para tipos de pessoas e tipos de problemas diferentes. E aí a gente consegue perceber hoje com muita robustez que a aliança terapêutica ela é o preditor principal de eficácia da psicoterapia. A aliança terapêutica ela tem uma dimensão muito importante que ela é a dimensão do trabalho colaborativo clínico que se faz. O paciente busca um tratamento, uma terapia, por um motivo, o terapeuta acolhe esse problema, estabelece metas e objetivos, revisa o processo para ver se o problema era realmente aquilo, né? Porque às vezes a pessoa vem com um problema e aí um mês, 2 depois nem tá mais tocando nesse assunto porque na verdade talvez o problema não fosse bem aquilo, era outro. Então quando a gente fala em aliança terapêutica tem uma parte que é muito importante que é essa parte da relação de trabalho, a gente chama de alguma forma, né? E aí junto disso tão importante quanto a gente poderia dizer para que a aliança terapêutica exista é o vínculo, né? É que haja um componente de não só de confiança mútua, né? Mas também que ele aprecie positivamente a forma com que ele está se relacionando com esse profissional, né? Que o terapeuta de fato se importe com aquele cliente, mas que o paciente sinta esse interesse genuíno, né? Tem uma dúvida que me surgiu, Maurício, a partir do que você explicou até agora, que é a seguinte, né? Que você falou, bom, a abordagem, a linha, não tem tanta participação assim na eficácia, né?
E ao mesmo tempo, o que você chama de preditores, né? Se um tratamento vai ser eficaz ou não, são fatores que não parecem ter tanto a ver com a formação do psicólogo, né? Parece que podem ser habilidades que seriam aplicadas por qualquer pessoa, né? Existem pessoas naturalmente empáticas, pessoas naturalmente, como você falou, que podem casar bem com determinadas pessoas, né? No sentido, eu sou mais bonachão, sou mais introvertido, enfim. Nada disso diz respeito ao campo do conhecimento, da formação do psicólogo, né? E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Então, se o que é próprio da formação profissional não parece ser o que faz tanta diferença assim, como que a gente escapa de então falar, não, então essa posição, esse profissional pode ser qualquer pessoa que se dê bem com uma outra pessoa e que a conversa entre os dois, assim como um amigo pode fazer bem para uma determinada questão, por que então o psicólogo não pode ser qualquer pessoa com quem eu me dê bem, né? Essas coisas sobre as quais a gente está falando não pertencem ao campo científico e profissional da psicologia. Essa pressuposição ela é inválida, né? No meu entendimento, amparado por uma literatura bastante atual, bastante consistente, né? Assim, justamente porque a gente toma questões relacionais e atitudinais como veículos dados. Só porque todo mundo está de alguma forma se relacionando, ou só porque todo mundo está de alguma forma tendo uma atitude perante os outros, só porque a psicoterapia depende de uma pessoa na frente da outra, mesmo que virtualmente, isso não é específico de Chega, ou isso não é material de Chega para trabalhar uma psicoterapia. A gente precisa ter, por exemplo, a capacidade de fazer uma formulação de caso clínico enquanto psicólogo, né? Por exemplo, amparado por uma teoria ou por outra, a gente precisa ter ferramenta, ter repertório para, entre sessões, ou durante a sessão, ou numa discussão de caso clínico, ou numa atividade de roleplay, né, de encenação de um caso, a gente tem que conseguir tatear e vislumbrar e comunicar de alguma forma o que essa pessoa quer de nós ou precisa de nós, por que ela é de um jeito e não de outro, e como eu posso fazer isso, ajudá-la, sem impor a ela um conhecimento que está instituído por um código que é doutrinador de alguma forma, né? A nossa profissão, ela é, de alguma forma, deveria ser de alguma forma libertadora, né? A pessoa que faz uma psicoterapia, ela pode até vir e ir embora por causa de uma vontade de resolver um problema prático, resolve o problema, ela tá satisfeita e vai embora, e ela continua sendo uma pessoa muito parecida com o que ela era antes, ela só conseguiu daqui a pouco terminar um relacionamento, ou fazer uma decisão importante na sua vida. Isso tudo é justo, digno, e a psicoterapia se serve, se presta a isso, mas a gente não pode, nesse processo, cooptar o convite, digamos, a gente não pode deixar de fazer um convite ou de deixar uma porta aberta para que essa pessoa possa pensar sobre os determinantes sociais, a vida dela, os determinantes morais, sobre o desejo dela, questões muito íntimas da sua moralidade ou da sua afetividade, da sua história de vida, do seu projeto de vida. Quando a gente pensa nisso, o psicólogo precisa ter repertório, tanto de habilidades autorreflexivas, interpessoais, socioemocionais, como também conhecimento específico em psicologia, em filosofia, em sociologia. Precisa ter esse cabedal todo de habilidade, de conhecimento, para poder estar na frente dessa pessoa, ou então entre sessões pensando nessa pessoa, conseguir oferecer profundidade para o tratamento sem sequestrar a subjetividade dessa pessoa, do mesmo jeito que talvez a religião fez, a lei fez, a economia fez, né, a cultura. E eu acho que tem uma coisa interessante nisso que você falou, que é essa ideia de entender, que eu acho que é um pouco a questão que você fala, né? Existe sim talvez um posicionamento, uma verbalização muito alta de uma ala específica, subordinando essas questões que são entendidas quase como naturalmente humanas, assim, como se fossem uma coisa secundária. E eu acho que o chamado olha, não são, tem literatura e pesquisa sendo feita a respeito disso, e o que a gente precisa, na verdade, é olhar para essas coisas
e transformar elas numa coisa estruturada. Então é tipo assim, olha, não é... Sim, empatia, vínculo, aliança terapêutica, tudo isso é fundamental e isso vai ser estudado, isso tem técnica, isso tem método, isso não é qualquer coisa. Então, a empatia terapêutica não é a empatia, sim, do dia a dia, que você vai ter com pessoas que você gosta e tudo. Ela existe, ela é um fenômeno humano, mas a gente está olhando para isso como um método. Não sei se essa seria a melhor palavra, assim. Então isso eu acho muito interessante. E tem uma coisa que você falou, Maurício, que eu acho que é muito legal, e eu queria pedir para você falar um pouquinho mais disso agora que a gente está se encaminhando um pouco mais pro final. Você falou, na sua melhor versão, ou alguma coisa assim, né, que a terapia ela é um lugar de libertação, de emancipação, né? Tudo bem que a gente pode debater um pouco sobre como a gente vai definir essas palavras, né? Mas tem esse horizonte, né, emancipatório. E você, ao falar disso, falou já de algumas coisas interessantes sobre a postura do terapeuta em relação a esse horizonte de emancipação. E eu acho que aqui tem uma coisa que talvez a gente possa rapidamente estruturar de uma forma bem informal, assim, mas quais são esses, digamos assim, esses comportamentos, quais são as dicas? Quando eu chego num consultório para ter uma sessão com alguém, o que que eu preciso tomar cuidado para ter certeza que eu estou num ambiente e estou com uma pessoa que vai respeitar esse horizonte de emancipação? Existe uma literatura interessante sobre match entre características de terapeuta e de cliente, né? E os resultados eles são bem mistos, assim. Às vezes eles são nulos, às vezes eles são positivos, apesar de não serem super positivos, né? E a gente costuma perceber que match de abordagem terapêutica e de cliente não é um bom critério, né? Então, só porque o terapeuta se identifica com uma abordagem não é um bom motivo para encaminhar. Questões de idade, de etnia, raça, de gênero, de background social, de formação específica para atender alguns públicos, é mais importante no sentido da adesão do cliente do que de fato sobre a capacidade do terapeuta de oferecer um bom tratamento. Então é aquela coisa do se sentir confortável, de se sentir ouvido. Essa é uma questão relevante, né? Ela não determina a habilidade do terapeuta, mas eu acho que a gente precisa legitimar que daqui a pouco uma mulher negra queira ser atendida por uma pessoa que seja negra, ou por uma outra mulher, ou por alguém que tenha pelo menos um trabalho longo, que tenha algum conhecimento específico sobre pautas e sobre questões com a qual ela se identifica, ou questão de população trans, por exemplo, né? Então, a gente precisa legitimar que essa é uma demanda verdadeira, que faz sentido. E aí a gente entra para uma terceira categoria de variáveis, que é estilo, mais uma questão de estilo interpessoal e de forma de comunicação. E aí, os melhores terapeutas costumam ser os mais versáteis. Aqueles que conseguem não necessariamente simplesmente trocar de abordagem de acordo com o cliente ou com o paciente, mas que conseguem flutuar entre diferentes tipos de relação, né? Essa pessoa precisa de mais espaço, essa pessoa é mais falante, essa pessoa é mais agressiva, mais reativa, essa pessoa é mais confusa, essa pessoa talvez ela é semi-analfabeta, ela não sabe falar muito bem, mas ela quer se expressar e ela consegue se expressar de várias formas. Então, o que é importante para o cliente detectar durante um atendimento, né? Primeiro, o terapeuta, ele é responsivo, e essa é uma palavra que ela é técnica de certa forma, né? A habilidade da responsividade clínica. Esse terapeuta, ele ajusta o jeito de falar comigo no dia que eu tô triste? Se eu falo para ele que eu tô triste, se eu falo para ele que aconteceu algo muito ruim comigo essa semana, mas eu tô tendo dificuldade de falar sobre isso, ele demonstra que isso importa na forma como ele age comigo, ele abre mão de fazer uma atividade que ele estava a fim de fazer para trocar de rota, para trocar de caminho, ele diz, não, peraí, vamos ver o que aconteceu, né? Ele é responsivo, ele tá atento a sinais que não são apenas verbais, ele pede a minha opinião sobre o tratamento, ele pergunta para mim como é que está sendo a terapia. Tem feito sentido? Tem feito diferença para ti? Tu gosta de conversar comigo?
E faz isso sistematicamente, faz isso, talvez não toda a santa sessão, mas assim, frequentemente, né? E acata o feedback. E isso é importante. Se o cliente, o paciente diz, cara, eu confio em ti, eu sinto que tu é competente, mas eu não tô sentindo que eu tô conseguindo me comunicar contigo direito, eu não sei se eu tô me expressando direito. E aí o terapeuta leva isso a sério. Do tipo assim, tá, peraí, preciso que tu me entenda bem, né? O que será que está acontecendo? Teve algum momento nessa sessão, ou na sessão passada, em que talvez eu passei por cima de algum assunto? Tu gostaria de falar melhor sobre algo que a gente... Ou tem algo que a gente não tocou, que tu tá esperando que eu pergunte, ou que tu tá com medo de falar e eu não tô tocando nesse assunto? Essa questão de responsividade clínica e de procura sistemática por feedback, por construir o tratamento colaborativamente. Isso é muito, 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 muito importante. Muito importante. Tem uma questão, André, o Maurício e o André, né, no caso, que eu queria ver se você pode ajudar, né? Como a gente está trabalhando esse tema do qual a melhor terapia para mim, eu acho que a abordagem que a gente vinha falando era pelo menos um primeiro funil para você ir se adiantar um pouco numa busca que eu, pelo menos, percebo que todo mundo acha meio chato. Que é assim, eu vou procurar um terapeuta, aí você tem que pedir indicação, tem que ser acessível horários e preço. E aí, assim, a perspectiva de você ter que fazer a sessão ou fazer algumas sessões para ver se vai ser legal é bastante desanimador. Então, vocês também como psicólogos e imagino também como clientes, existe algo que possa... E aí é isso, né? Pô, aí chega aqui, o Maurício já derrubou o primeiro funil que eu poderia usar, que é a abordagem de psicanálise. Falar que psicanálise para mim é bom, já pelo menos reduzir um pouco essa busca, né? Tem um alvo um pouquinho mais reduzido. Aí não, Maurício derrubou isso pra gente. Isso aí não é tão importante. E as outras coisas que você mencionou exigem você já fazer a sessão, né? Mas você mencionou algumas que também talvez não, né? Talvez uma semelhança de idade possa ajudar. Tem algo, assim, prévio que possa ajudar, na prática, a essa busca ser menos custosa ou demandar menos tempo? Isso é tudo muito incipiente, assim, então algo muito certeiro ainda está um pouco longe da nossa utilidade, assim, nossa utilização cotidianamente. Mas vamos lá, assim, primeira questão que eu falei antes sobre validar as questões de identificação, né, de identidade do cliente ou do paciente, né? Questões de matching, né, de identificação são legítimas para adesão. Eu acho que quando a gente pensa numa indicação, respeitar isso é importante. Orientar, né, a pessoa que está buscando terapia, que ela fique atenta quanto ela sente que ela é convidada a construir, a colaborar a terapia juntos. E aí eu sei que isso já exige que ela comece, né, a terapia, e existe aqui uma questão, né, que a gente normalmente vai ter os primeiros sinais de ganho terapêutico ali pelos primeiro e segundo mês de terapia, né, normalmente exige umas 4, 5 sessões para que a pessoa se sinta confiante de que ela tá tendo efeito o tratamento, né, e tudo isso é bastante discutível, né? Tem pessoas às vezes que só de agendar um atendimento, isso é documentado cientificamente, né? A pessoa às vezes só porque ela já buscou o atendimento, ela já se sente melhor, né? Então acho que isso também é uma coisa que é importante ter em mente, assim, que por não ser um tratamento médico, por ser um tratamento relacional, né? Por ser um tratamento socialmente situado, ele exige que a pessoa constitua um campo social com aquele que é o terapeuta. Essa relação social, ela não é gratuita, ela é no sentido do esforço, do tempo e da energia colocada. Vai exigir dos dois um esforço ativo que ele não é automático. Para mim, me parece ser um ponto muito relevante dessa resposta para a pergunta que o Luiz fez, que é essa ideia também, de novo, né, de pensar que esse tipo de cuidado precisa de um outro tipo de expectativas, talvez, assim, sabe? Então eu acho que tem uma coisa interessante também, que é dizer de tipo assim, olha, talvez a resposta seja, não, cara, não tem como você saber que você tá indo num bom terapeuta sem ir lá e conversar com o terapeuta, sabe? E eu acho que é nesse sentido que a questão da linha é interessante. Para você não colocar a linha da pessoa
como critério de inclusão ou exclusão, sabe? Porque você pode conversar com um cara da psicanálise que não vai ser rígido e não vai ter essa flexibilidade, e talvez não te encontre no lugar que você precisa que ele te encontre, mas vai ter outro que sim, né? E eu acho que talvez dá essa diretiva para as pessoas que estão procurando terapia, que é vá e faça uma sessão e não entre nessa lógica que é, se você entrar e não gostar do terapeuta, que você é difícil, que você não quer tocar nos assuntos, que você tá resistente, sabe? Tipo, não, você tá no seu processo de entender aonde é o lugar onde esse cuidado, como você colocou, que é relacional, vai fazer mais sentido pra mim, assim, sabe? Então acho que aí tem uma coisa muito interessante de ser colocada. E talvez esse seja um sinal interessante também, né? Assim, é essencial que numa primeira conversa com um psicólogo, com um psicoterapeuta, as expectativas do cliente, elas são mesmo que implicitamente o tema central das primeiras sessões em uma psicoterapia, especialmente a primeira. O psicólogo tem que estar interessado em abertamente discutir como ele pode ajudar o terapeuta. E esse é um sinal interessante, né? Se o cliente, se o paciente entra numa primeira sessão e não se sente sendo enquadrado num jeito de atender, sente que está sendo oferecido um tratamento pré-pronto, né? Não, esse é o meu jeito de trabalhar, o psicólogo diz, né? Eu trabalho desse jeito e é isso, né? Essa é uma bandeira amarela, vermelha, do tipo assim, tá, peraí, como assim? Tu nem me conhece, né? Tu não consegue flexibilizar? A gente pode pensar em qualquer outra profissão. Um professor não pode agir desse jeito, um programador não pode agir desse jeito, um médico não pode agir desse jeito. Nenhuma profissão funciona dando Não existe um ingrediente que é uma ferramenta aqui que ela é externa à relação, né? A relação é o tratamento, então como assim o terapeuta vai tentar ser a mesma pessoa para todo mundo, né? Não... E eu acho que fica uma coisa, no final fica subentendido que é você não me conhece e você não quer me conhecer. Você não se importa, né? Maurício, eu acho que a gente falou muitas coisas muito relevantes e eu queria só juntar algumas coisas numa última pergunta, que eu acho que é uma coisa que a gente tateou ao longo da conversa e eu queria te perguntar de forma mais direta. A gente falou muitas coisas aqui que não são coisas que são normalmente ditas, que é terapia não é um tratamento médico, o terapeuta tem que estar interessado no feedback e tem que acolher o feedback do paciente, que esse é um tratamento interpessoal, que o terapeuta tem que se responsabilizar pela qualidade interpessoal, que desmonta muito do lugar, eu diria de autoridade, mas um lugar quase autoritário do psicólogo especialista, como alguém que tem o tratamento, a sacada, a metodologia, o manual que vai resolver o seu problema, assim, né? E eu acho que é super importante a gente estar tendo essa discussão. E você está trazendo esses pontos. E aí eu queria finalizar fazendo uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso e que tem a ver com muito do que a gente já tateou em algumas respostas. Como você vê essa questão da divulgação de abordagem, de tratamento, de psicólogos em redes sociais? Porque isso é uma coisa que a gente tem que lidar. A maioria das pessoas encontra o psicólogo nas redes sociais. O quanto você acha que isso dificulta, atrapalha ou, de alguma forma, ajuda as pessoas a encontrarem um bom tratamento? Eu acho que isso atrapalha tanto a pessoa que está buscando tratamento quanto o profissional que quer dar o seu melhor, né? Acho que existe esse termo que a gente tem visto da cultura terapêutica, né? Que ela é muito perniciosa porque ela afasta as pessoas de falar sobre a sua vida em termos da sua própria vida. E elas acabam, mesmo antes de buscar ajuda, já buscam enquadrar o seu sofrimento e as suas necessidades em termos muitas vezes patologizantes, né? Já tentam enquadrar em alguma psicopatologia, algum transtorno médico, psiquiátrico, já tentam pressupor que lhes falta algo, que há um déficit, ou há uma dificuldade, ou há um sinal, um sintoma que precisa ser extirpado pelo psicólogo que trabalha de um jeito específico e não de outro, que se afilia ou que se identifica com a abordagem do momento, né? Então, eu acho que um problema muito sério dessa cultura terapêutica que acaba sendo promovida por páginas de Instagram, até a gente vê isso até agora em novela, vê isso em
jornalismo. O jornalismo também acaba fazendo um trabalho muito, às vezes, com todo respeito do Luiz, que é jornalista, mas a gente... E acho que... Não, imagina. Mas, Fique à vontade. É bom que aí alguém fala, não precisa ser eu. O que eu quero falar, aí você fala. sim. Tem um problema muito sério que é, assim, de que isso tudo vende muito, vende clique, vende engajamento, vende publicidade, vende curso, vende livro de autoajuda, que às vezes são livros de psicologia travestidos de livro de autoajuda, né? Vende workshop tanto para profissional quanto para cliente, né? Vende eventos de luxo, sejam congressos acadêmicos ou sejam retiros ou então atividades de grupo, né? E muitas vezes essas coisas elas deixam de fora biografia e a localização cultural, histórica, social daquela pessoa que está precisando de ajuda. Ela é a última coisa na lista. Talvez muitas vezes nem perceba isso, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de um problema que é tratado como se fosse um problema médico. Então precisa ter uma solução previsível, controlada, que ela é ou medicamentosa ou protocolizada, né? Que ela é pontual. E alguém precisa ter isso para me vender. E isso pode vir de várias formas e vende. Então, é uma indústria, né, ou um solo fértil para uma reinvenção constante de alternativas, porque, eventualmente, tal guru perde um pouco da sua popularidade ou do seu engajamento, vai surgir outro com outra sigla, com outra estética, com outra proposta, e a coisa vai se reinventando, mas nunca toca no ponto que é problemas de origem afetiva, social, subjetiva, elas dependem de que se honre, de que se leve a sério quem é essa pessoa, e a única forma de tu ajudar ela é colocando ela no centro, sim, mas em relação, né? Tu não oferece nada para ela necessariamente, tu atende o que ela está pedindo sem escravizá-la. Todo profissional quer enriquecer, todo mundo quer viver bem, e todo mundo quer ser respeitado no seu trabalho, né? Então, é muito tentador acreditar que essas soluções podem ser compartilhadas. Se tu pagar, né, tu vai poder oferecer ela também. Então, faz esse curso aqui que tu vai aprender um método revolucionário, né? Ou, quando, no fim de contas, tudo que a gente não está fazendo, inclusive, é emancipar o profissional, né? O profissional precisa treinar, ele precisa ler, ele precisa ter uma vida saudável, ele precisa ter rede de apoio, suporte, ele precisa ser uma pessoa com juízo crítico, uma pessoa com uma comunidade profissional onde todo mundo se trata de igual para igual, né? E isso é tirado de nós profissionais muitas vezes também, então é uma armadilha fácil tanto para o cliente quanto para o profissional, né? Perfeito. Muito bom, eu acho que é isso, né? Obrigado, Maurício, pela presença. Eu acho que tem um ponto do formato antigo do programa que eu gostaria de manter, que é um espaço aberto para o convidado falar o que quiser, né? Por talvez haver alguma coisa que as perguntas não abriram oportunidade para você dizer algo importante, ou repetir algo que você acha que é o que vale mais a pena ficar de importante como última mensagem. Enfim, o que você quiser, né? Pô, depois de atropelar vocês falando um monte... Fale mais ainda o que você quiser, né? Sim, tá. Acho que a psicologia ela tem uma missão para além da psicologia clínica ou da psicoterapia, que é conseguir de alguma forma, para dentro e para fora do mundo acadêmico e dos consultórios, uma responsabilidade muito grande e uma missão muito importante de buscar devolver às pessoas o senso de que originalmente tudo acontece em uma realidade, em uma dinâmica, em uma estrutura de relações. Até mesmo na relação com coisas, ou com animais, ou com ideias, mas especialmente com pessoas, né? Então, não há nada que seja de uma ordem tão alienígena assim que possa resolver os nossos problemas sem passar por um universo de diálogo, de comunicação, de reflexão, de colaboração, de partilha de angústias, de partilha de conhecimento, de partilha de... Isso é uma verdade essencial na prática da psicoterapia, talvez não unicamente, mas necessariamente sempre.
Não existe esse mundo metafísico das soluções que tu faz um upload da solução, assim, eu vou fazer um curso, vou assinar essa plataforma muito genial e aí eu vou desbloquear né, assim, isso é astrologia, né? As pessoas gostam de tirar sarro de astrologia, né, mas isso não é muito diferente. Muito obrigado. Alguma coisa a adicionar, André? Só agradecer imensamente pela generosidade de compartilhar tudo que ele vem estudando, que ele tem feito, eu acho, em prol das coisas que a gente conversou hoje, em prol do avanço da terapia enquanto ciência, enquanto praxis. O Maurício é uma pessoa que eu admiro demais, eu estou muito, muito feliz de poder ter passado esse tempo com ele, conversado sobre essas questões. Muito feliz de poder estar curtindo esse momento com vocês. É isso, gente. Muito obrigado. Pessoal, seguindo nesse formato novo, a gente resolveu também incluir um novo quadro, que é de indicação. E aproveitando que o André está aqui com a gente agora, para ele que ele indicasse, né, algum livro, filme, qualquer coisa. E eu fui na ideia mais óbvia, né, primeiro que vem, vai indicar, sei lá, alguma coisa tão relacionada ao tema que a gente abordou no episódio, algum tema de psicologia, de saúde mental, e aí eu apresentei essa ideia e o André falou, olha, acho que o mais legal é, na verdade, indicar qualquer coisa que não seja saúde mental, né? Então eu queria que você explicasse por que você deu essa ideia. Não, eu acho que é super legal a gente estar tendo a estreia desse quadro depois de ter ouvido o Maurício falar, porque ele tocou nesse tema e eu achei que foi muito bacana que ele tocou nesse tema, que é essa questão dessa cultura. A gente está sendo muito bombardeado por uma linguagem terapêutica o tempo inteiro, todo mundo lendo livro de autoajuda, terapia, todo mundo... E eu acho que a gente está perdendo um pouco a capacidade de elaborar os nossos afetos, os nossos sentimentos, o nosso mundo interno, seja lá o que isso significa, a nossa imaginação, que não sejam nesses termos que estão aí, né? Todo mundo falando de gatilho, trauma, né? Linguagem do amor, né? E a gente precisa ter uma capacidade de ir para além dessas coisas, até nesse horizonte de emancipação. Uhum. Então esse quadro é qualquer coisa menos saúde mental. Essa é a pegada. Perfeito. E aí, pra gente inaugurar, eu vou indicar um livro que eu gosto muito, pensando nessa ideia de pensar horizontes, pensar coisas novas, assim. Tem um livro de ficção científica que eu gosto muito. A autora chama Becky Chambers e o nome do livro é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Por que eu acho muito legal? Primeiro porque eu gosto de ficção científica e eu acho que é legal pra gente dar essa arejada de mundos, de possibilidades, essas coisas. Mas uma das coisas que eu gosto muito desse livro é que ela é uma ficção científica que não é distópica. Não é o final, o mundo não acabou, as coisas não tão horríveis, sabe? Que é difícil, né? Eu acho que ficção científica imediatamente vem pra gente uma imagem de distopia. Mas ela usa o artifício de você poder pensar outras civilizações, outros planetas, outras coisas, para pensar outras possibilidades. Então, ao longo dessa longa viagem, a tripulação da nave vai passando por planetas, onde você pode elaborar algumas hipóteses. Então, como é que seria um planeta onde, por exemplo, a norma não é a família nuclear? E como é que funciona essa sociedade? E aí o livro vai falar um pouco sobre isso, assim. Então, ela usa essa ideia dos planetas e da viagem, tudo pra gente poder explorar coisas que não são o nosso dia a dia, a nossa norma, ou como a nossa sociedade se constituiu. É um livro muito interessante para ler, para arejar as ideias e a imaginação. Então fica a indicação, Becky Chambers, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Perfeito. E fica também para quem já leu ou, a partir da indicação, vai ler, que depois comente, né? Falando o que achou no nosso Instagram. E eventualmente a gente vai descentralizar esse quadro, que a gente vai pedir indicação para mais pessoas, não pode ser só eu dando indicação também, a gente vamos pensar... Eu pensei nisso, é que eu não ia pegar no contrapé o Maurício e falar, pô, eu pensei nisso agora, indica aí alguma coisa. Mas a partir do próximo a gente já deixa, ó... A gente já começa a pensar, né? Traga pro programa alguma indicação de qualquer coisa que você quiser. Exato. Obrigadão, André. Beleza. Valeu, gente. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Obrigado a todos que escreveram pra gente nesses furos aí que a gente deu na programação, né? Várias pessoas realmente mandaram mensagem perguntando: não teve episódio esse mês? Acabou o programa? O que tá acontecendo? Foi muito gostoso sentir que a gente fez falta, né? E as mensagens de vocês demonstraram esse carinho. Muito obrigado mesmo. E agora que a gente tá com essa nova proposta, eu queria saber o que vocês acharam, né? Então, escrevam lá no Instagram, @EntrementesPodcast, ou no próprio Spotify. Críticas, melhorias a fazer, ajustes, enfim, a avaliação de vocês, que é muito importante para a gente lapidar esse formato que a gente está propondo.
Obrigado, pessoal. Até o próximo. Boas-vindas de novo para essa nova temporada. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Quem faz roteiro e apresentação é o André Lombardi, junto comigo, Luiz Fujita. A edição é do Pedro Oliveira, coordenação geral da Tainá Damião, trilha sonora do Paulo Garfunkel, o nosso querido Magrão, e quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo, e siga no Instagram, @EntreMentesPodcast. O Instagram também é onde você pode conversar com a gente pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.